Buenas, tchê! Sejam bem-vindos aí a mais um episódio dessa nossa série aqui. Hoje, um episódio muito especial. Temos aqui uma grande empresa representada pelos seus respectivos especialistas aqui, né? Representando a Geatec, que hoje é uma unidade de negócios da Senior, né? Temos o Leandro, né? Que é head comercial, né, Leandro? Leandro Sarto. Né? Ele que é formado em agronomia pela Exalc e mestre em engenharia de produção pela Federal de São Carlos. É, né? isso aí. Seja bem-vindo, Leandro. Obrigado, Vinícius. É um prazer estar aqui batendo um papo contigo aqui. E também temos o Fernando Silva, que já está há 28 anos na empresa. Bastante tempo. Eu achava que você tinha 28 anos, né, Fernando? Que é bacharel em Ciências da Computação pela FURB, a Universidade de Blumenau, né? Regional de Blumenau. Especialista em Digital Product Leadership pela Terra e possui MBA em Administração em Negócios e Marketing pela Startse. E hoje, na Sênior, no cargo de diretor do setor de agronegócio. É isso aí. Voltado para a nossa região, né? Prazer estar aqui contigo, Vinícius. E aí, obrigado pelo convite aí. Vamos conversar um pouquinho aí sobre agro e tecnologia, né? Isso aí. E vamos, para a gente dar o start. Primeiro eu vou lembrar o pessoal que está nos assistindo ali a curtir e compartilhar. Ajudar a gente a disseminar o conhecimento e tudo isso que a gente tem trazido para vocês. Além de deixar nós que estamos do lado de cá muito felizes se vocês fizerem isso. Então, já agradecer. Né? Mas, Fernando, eu queria a primeira coisa assim, para a gente se integrar, né? É conhecer você, né? Conhecer um pouco dessa história. Já comentei que você tem 28 anos, mas você é natural de onde? Aonde veio? Como começou nessa área? Bom, Vinícius, eu sou natural de Blumenau, nascido e criado em Blumenau, né? Que é a matriz, é a sede da Senior, né? Hoje eu sou casado, tenho um filho que é com o Vinícius, com 17 anos, a minha esposa é a Denise. Belo nome. Então, né? Seu filho. Eu tive bom gosto, né? Para escolher o nome. Muito bom gosto. Mas a minha vida pessoal e a minha trajetória profissional meio que se confundem, né? Inclusive a minha esposa eu conheci na Senior, né? Mas eu entrei na Senior bem novo, né? Eu tinha 18 anos. Entrei justamente no momento que a Senior fez uma virada e tomou a decisão de construir o RP dela, né? Entrei como programador, né? Depois passei 14 anos dentro da área técnica, né, como programador, analista de sistemas. Depois liderei um time de desenvolvimento, sempre dentro do RP. Depois disso, tomei uma decisão de ir mais para o negócio, sair um pouquinho dessa área técnica. Fui para a área comercial, né, onde eu brinco que eu fui defender no mercado aquilo que eu construí, né, durante 14 anos. Então, eu virei um pré-vendas, eu fazia as defesas técnicas do produto. E depois disso, eu voltei um pouco para dentro como gestor, como head de produto do nosso RP. Então, eu acabei cuidando de toda a parte de evolução, gestão do nosso produto de RP, né? Toda a parte de inovação, roadmap de produto, decisões de investimento ficaram sobre a minha gestão. E nesse período a gente fez um trabalho muito forte de especialização do nosso RP, né? Para os segmentos estratégicos da Senior. Então, acabei me envolvendo muito nisso, nessa definição de quem seriam os segmentos estratégicos. Foi daí que nasceu um dos segmentos, que era o agronegócio, né? Onde a gente começou a fazer os investimentos, começou a especializar o produto. Foi nesse período aí que a gente conheceu a Geatec, que depois veio a ser adquirida pela Senior. E em 2021 acabei assumindo a diretoria do segmento, né, onde eu estou até hoje, cuidando dessa operação de agronegócio dentro da Senior. Bacana. E você, Leandro? Você
é fundador da Geatec. Pois é. Eu sou nascido, criado e formado em Piracicaba também, né? Como você bem colocou, eu sou formado na Exalc. Trajetória também, toda ela focada em agro, né? Desde antes da Exalc, família toda trabalhando em usinas, né? A região de Piracicaba muito forte em usinas, né? Cana-de-açúcar e tal, né? Familiares trabalhando em vários processos dentro da usina, balança, escritório e tudo mais. Então, as conversas de domingo, churrasco, sempre falando de usina, sempre falando de cana, não tinha como seguir por outra área que não fosse engenharia agronômica, e Exalc em Piracicaba, né? Ajudou muito nesse sentido. Eu fui um dos fundadores da Geatec. Geatec, o próprio nome já fala, né? Gestão agroindustrial e tecnologia, então totalmente focada para o agronegócio. Eu e mais 13 pessoas saímos de uma empresa que a gente trabalhava, uma cooperativa que até hoje mudou a sua formatação como empresas, né? Centro de Tecnologia Copersucar na época, hoje Centro de Tecnologia Canavieira. O que a gente fazia lá de software dentro da Copersucar, a gente saiu no mercado e montou a empresa Geatec para atuar no mercado fora das usinas cooperadas, e aí surgiu a Geatec em 2001. E a partir daí a gente evoluindo para outras áreas de negócio, né? Iniciamos então em usinas e depois, isso em 2001, logo em 2004 a gente já atuou na parte de multiculturas, que a gente chama, né? Principalmente culturas mais extensivas, né? Grãos, algodão, né? Depois a gente foi se especializando, passando por parte de pecuária, a parte de café, citros, toda a parte de comercialização de commodities. Também a gente foi ampliando, não tirou o pé do agro, mas foi ampliando dentro do agronegócio na atuação da Geatec. Fizemos, né, como o Fernando comentou, parceria com a Sênior. Essa parceria já existe há muito tempo já. E culminou no ano passado a Geatec foi adquirida pela Sênior, hoje é uma unidade de negócio. Então, dentro desse trajeto todo aí, que foram desde a criação da Geatec 23 anos, também como o Fernando comentou, né, vários processos sendo trabalhados dentro da empresa, eu também, né, a parte de implantação, a parte comercial, o gerenciamento de projetos, e hoje fazendo parte do grupo Sênior, englobando toda uma portfólio de produtos muito extenso, tanto para o agro como outras áreas de negócio também. Sou casado também, 2 filhos, e hoje, né, fazendo parte da Sênior aí, uma nova jornada de trabalho aí que a gente está atuando. Maravilha. E assim, agora, por exemplo, o Fernando é muito fácil a gente justificar, ele é programador, né? Mas você é agrônomo. Sim. Né? E assim, o agrônomo, até onde engenheiro agrônomo, até onde eu conheço, ele não tem uma matéria de programação dentro da grade curricular, né? E vocês foram para uma área de tecnologia e de software, né? E é uma área que, assim, na época que a gente montou a empresa, em 2001, é uma área que a gente percebeu uma oportunidade de mercado nesse sentido. Hoje evoluiu muito, né? Essa parte de tecnologia tem feito parte do dia a dia do agrônomo, como as principais especializações, né? Mas naquela época, em 2001, era uma oportunidade, né? Sempre né? Uma oportunidade de negócio. Hoje, com inteligência artificial, muita coisa nova surgindo, né? Sempre está atualizando esse tipo de conhecimento e esse tipo de apoio que o profissional tem no sentido de gerar informação, tomar decisão, né? Então, desde aquele momento até hoje, atuando nesse mercado e muito feliz podendo apoiar produtores, tradings, cooperativas nessa jornada aí. Mas vocês tinham programadores independentes ou vocês foram dando as diretrizes para eles ou vocês foram quando nós montamos botar a mão na massa? Sim, sempre montando a mão na massa, botando a mão na massa. Eu sou engenheiro agrônomo. Nesse time de 15 pessoas que a gente montou a Geatec, tem amigos nossos que falam que isso tem que ser tema de um livro, né? Em algum momento, porque em 15 pessoas montar uma empresa e atuar no mercado e funcionou, né? Deu certo, a gente com sucesso, né? A gente se estabeleceu muito bem, cresceu e tal. Nesse time tinha tanto engenheiros agrônomos quanto engenheiros de produção, quanto também pessoas de tecnologia, desenvolvedores e pessoal de TI também nesse grupo. E aí a gente foi contratando mais pessoas, até que
Hoje, comunidade sênior conta aí com 180 pessoas, alguma coisa assim. Teve momentos onde a Giatec contou com mais de 220 pessoas. Então, a gente montou um grupo legal, assim, grande de desenvolvimento. E aí, todas as etapas do processo, né? Desenvolvimento, teste, implantação, comercialização, administração. A gente montou uma empresa que realmente pôde dar sustentabilidade ao negócio. Show de bola. Essas 15 pessoas para iniciar um projeto, todas sendo donos, né, do projeto, não é fácil, é difícil. Não é fácil. Né? Uhum. E, Fernando, hoje a Sênior, ela se me corrija se eu estiver enganado, mas ela é top 3 no Brasil, segmento de, não sei se só do ERP, mas segmento de tecnologia e softwares e tudo mais, né? Como que uma empresa hoje se tornou uma potência dessa magnitude, assim, se a gente pode dizer? Bom, a Sênior está no mercado há mais de 36 anos. Né? Ela começou com soluções de recursos humanos, folha de pagamento, né? Veio avançando nesse produto até ali final de 95, 96, como eu falei, quando ela decidiu construir o RP, né? Mas eu acho que o grande diferencial da Sênior foi justamente esse, assim, né? Esse desejo por continuar crescendo e levando cada vez mais soluções para os clientes, né? Parte dessa estratégia, parte desse crescimento, hoje a Sênior é uma empresa que fatura mais de R$1 bilhão por ano, né? Como você falou, hoje a gente é top 3 em fornecedores e tecnologia para gestão. Né? Hoje o nosso RP e as nossas soluções são referências no mercado. Né? A gente é líder em vários mercados hoje no Brasil. Né? E isso está muito pautado em cima dessa estratégia, né, de levar a tecnologia para a gestão, mas também crescer e expandir o seu portfólio, seja por desenvolvimento, seja por soluções próprias, seja por aquisições. Né? Então, dentro dessa jornada, desde ali por volta de 2010, 2011, a gente começou uma jornada também de crescimento inorgânico, né? Buscando soluções no mercado que complementassem o nosso portfólio ou abrissem novos mercados dentro do mercado de software para a gente. Né? Então, um dos primeiros passos que a gente deu foi buscar soluções de logística, porque a gente vinha percebendo que os nossos clientes, né, que usavam o nosso RP, indústrias, empresas do próprio agro, varejo, começou aquele boom da operação logística, né? A logística como diferencial do negócio. E a gente foi buscar no mercado e a Sênior comprou as duas soluções de gestão de armazenagem que eram referências no mercado, no Brasil, né? Comprou uma solução para gestão de transportes, embarcador, depois transportador, né? E com isso a gente se tornou referência também no mercado de logística. A gente, no próximo passo, buscou empresas e se tornou referência no mercado de construção civil, né? Então a gente veio ao longo desse tempo, seja por investimento próprio em inovação e ampliação do portfólio do nosso portfólio, né? Dos nossos produtos, mas também por essas aquisições, né? Crescendo cada vez mais o negócio da Sênior, né? A própria Giatec, né, fazia parte dessa estratégia de trazer um especialista nessa parte de gestão agroindustrial para que a gente realmente se posicionasse aí definitivamente também como um fornecedor completo para o agro. Né? A gente já tinha as nossas soluções especializadas para atender o agro, mas esse era um último passo que a gente tinha aí. Porque, assim, o ERP vocês já tinham voltado para o agro. Sim. Né? E o que a Giatec, por exemplo, ela não é o ERP. Ela não atua como ERP. Ela é um software especialista. Sim. Ele usa os dados do ERP para... Se a gente for fazer uma analogia, assim, vamos falar primeiro de um produtor rural, né? Se a gente fizer uma analogia do produtor rural com uma indústria, com uma fábrica, né? A Giatec é o sistema industrial. É onde eu faço o meu planejamento, onde eu executo os meus processos de plantio, manejo, colheita. Pós isso, eu apuro os meus custos, né?
E ao redor disso, óbvio, a Giatec começou a especializar o produto dela. Do mesmo jeito que dentro de uma fábrica eu tenho manutenção industrial, lá dentro do Giatec eu precisei construir um sistema de gestão para as frotas, de manutenção de equipamentos, né? E aí a Giatec foi avançando dentro desse portfólio que a gente fala de dentro da porteira. Né? E aí até pela origem, né, da Giatec, a gente, em algum momento, a Giatec olhou e disse assim, para eu atender, por exemplo, o ramo sucroalcooleiro, que é onde eles estavam inseridos, eu também precisava cuidar da fábrica, né, da usina. Então eles acabaram avançando ali. Então, quando a gente fala dessa operação de agro, a Giatec traz a especialidade para dentro da porteira e para a gestão agroindustrial, que a Sênior não tinha essa especialidade dentro de casa. Né? Inclusive já era um parceiro, né? A Giatec já ia com a Sênior quando a gente avançava, principalmente nos produtores e nas usinas, como um parceiro estratégico para que a gente pudesse levar a solução completa. A gente já complementava as soluções Sênior de oferta para o mercado agro. Então, e assim, uma necessidade vai puxando a outra. Então, como o Fernando bem colocou, dentro da porteira, iniciou todo um processo dentro da porteira e a parte de processo da indústria e depois toda a parte de manutenção de frota, toda a parte de mapeamento de áreas, um sistema muito forte, a parte de mapas, comercialização de commodities. Então, assim, a ideia é que a Giatec seja um RP do agro no sentido de planejamento, execução e visualização de resultados, ligado toda a parte produtiva e comercialização do processo do agronegócio. Seja usina, seja fazenda. A gente passou a atender também a parte de tradings, é muito forte também na parte de tradings. Trade também? Sim, na parte de comercialização, né? Exportação, mercado interno, compra e venda, beneficiamento. Então, tudo que circunda a gestão do processo agro, a Giatec tem soluções para atender. Quando a gente fala assim, se a gente voltar um pouquinho na história, assim, né? Lá no passado, quando a gente entrou nesse mercado de RP, a gente entrou justamente quando começou a se falar de sistemas integrados, né? Até ali a gente tinha um sistema financeiro, tinha um sistema de contabilidade, um sistema de folha. E ali, naquele período da década de 90, a gente começou a ver esse movimento do ERP, né? O que é o ERP? Nada mais é do que a gente pegar esse monte de módulos que cuidavam de uma empresa, né? Um monte de sistemas, e consolidar isso numa única solução, integrada, que se conversava, que não gerava retrabalho, que eu lançava uma nota fiscal, isso já atualizava estoque, já atualizava financeiro, já calculava os impostos, ia para a contabilidade. Só que à medida que isso veio evoluindo, fazer muito bem esses processos básicos já não era mais suficiente, né? Aí cada segmento começou a dizer o seguinte: opa, eu tenho as minhas particularidades, eu preciso de mais isso aqui, eu preciso de mais isso aqui. E aí a gente começou a ter, as empresas de RP começaram a ter que fazer algumas escolhas em algum momento, né? Aonde eu vou me especializar, que mercados que eu vou buscar, né? E a gente passou por isso e é onde a gente foi fazer as especializações. E aí, obviamente, tem algumas coisas que a gente não tem expertise dentro de casa. E aí a gente vai buscar um parceiro, vai buscar uma aquisição. Mas, de fato, hoje, quando a gente diz assim, eu quero uma solução de RP, eu preciso perguntar em que mercado você atua. Porque se eu for um produtor rural e eu quero comprar um RP, eu quero que a Giatec me entregue junto com o financeiro, com a contabilidade, com a folha de pagamento. Quando eu vou para uma indústria, eu quero também o sistema de manufatura, o sistema de custo, o sistema de gestão do chão de fábrica. Então, tem uma série de soluções que precisam ser adequadas e montadas a cada mercado desse, a cada segmento desse, né? Porque o ponto hoje, e eu acho que quando a gente olha a história da Giatec, né, tinha lá engenheiro agrônomo, tinha programador, tinha uns caras lá que já sabiam vender, o cara que conhecia muito de indústria, o outro que conhecia de plantio. Esse é o segredo para que tu consiga construir uma solução tecnológica, mas que resolva um problema de negócio e de mercado. Um problema real. É juntar o conhecimento de negócio com a tecnologia. Porque a tecnologia, pela tecnologia, ela não resolve nada, né? Eu preciso ter um problema e eu preciso unir processo, pessoas, tecnologia ou negócio para que eu possa resolver isso. Então, acho que a evolução das soluções de gestão passa por isso.
passa por entender cada negócio desse. E aí a gente passa por um caminho em algum momento, até uma hiperespecialização, né? Porque todo RP que se preza faz gestão de estoque. Mas quando esse negócio cresce, eu preciso medir produtividade do meu separador, eu preciso controlar a localização, eu preciso controlar as empilhadeiras, eu preciso controlar esse meu chão de depósito, entra uma figura que chama WMS, né? Que é o quê? Um sistema especialista conectado ao RP para que a gente possa fazer toda essa gestão. Então, por isso que quando a gente diz assim, eu quero um RP, eu preciso entender que esse RP completo ele precisa estar adequado a cada um desses negócios. Eu preciso conhecer muito bem o negócio e os problemas que aquele negócio tem para que eu possa realmente entregar uma solução especialista, né? Muita gente se diz especialista. Sim. Agora, eu realmente tenho que provar isso no dia a dia, né? Conhecendo o negócio e tendo soluções para atender eles, né? Exatamente. Eu tenho participado bastante lá do G4, lá em São Paulo. Uhum. E uma coisa que é sempre batido lá pela maioria dos professores lá é justamente essa questão de assim, não adianta você ter a melhor tecnologia do mundo se ela não serve para o teu cliente. Isso não é aderente, né? Então, assim, a coisa primeiro é o seguinte, isso resolve? Resolve. Então, agora qual que é a dor do cliente? Né? Então, por que você vai ter esse sistema hiper sofisticado que é o WMS, por exemplo, mas o cara tem um estoque de uma salinha? Não faz sentido, né? Agora, o cara tem 3 barracões lá gigantescos, galpões, né? E tudo mais. Aí faz sentido. O cara tem que colocar alguém para sair correndo, achar onde está um parafuso lá e ele não vai encontrar, né? Então é justamente a ideia de você tem que adequar a necessidade de cada um, né? Essa é a diferença da venda de solução para a venda de produto, né? Exatamente. A solução tem que resolver o problema da pessoa, né? Do cliente, da empresa que nos, né? Tá precisando do nosso serviço e chegou até a gente para que a gente possa dar um plano de solução para ela, né? E uma coisa que eu já tinha visto, uma outra apresentação da Geatec, já tem tempo já, mas que eu me recordo assim, que vocês estão cobrindo, acho que praticamente todos os campos do que é possível numa produção rural, né? Isso. Eu vi lá que o produtor pecuarista, agricultor, várias sementeiras, unidade armazenadora, né? Silos ou armazéns. Que os próprios clientes, né, Vinícius, estão se diversificando também, né? Tem clientes nossos que produzem, vendem o que produzem, compram para complementar contratos de venda, beneficiam dentro das suas beneficiadoras ou beneficiam fora e comercializam o que beneficiou fora. Então, a diversificação de operações dentro do agro é bastante grande, né? Então, a Geatec tem que estar entendendo do negócio para poder prover solução para esse nosso cliente. E aí, pegando toda a cadeia do agro, a gente procurou, como eu comentei, né? Não tirar o foco nosso, que sempre foi agro. A gente teve até ofertas de clientes para desenvolver RPs ao longo desses 23 anos, a parte administrativa, financeira. A gente entendeu que não é o nosso, vamos falar, diferencial competitivo. Nosso diferencial competitivo é a gestão do negócio, do agro, e a gente se manteve nisso aí. Mas a gente diversificou para outras áreas dentro do agro. Esse atendimento, por exemplo, de comercialização de commodities é um exemplo. Foi uma demanda que até surgiu de um grande cliente nosso e a gente começou a desenvolver essa parte. Pô, mas se a Geatec faz a parte de campo, de fazenda, de usina e tal, para que mexer com essa parte de trading? Faz parte do processo. Pô, o cara ganha muito dinheiro, perde muito dinheiro também numa comercialização de commodities. Não adianta ele produzir bem, plantar bem, colher bem, aplicar certinho lá, se na comercialização de commodities ele tem alguns problemas, né? Sim. Então faz parte do processo. Então faz sentido para a Geatec atender. A gente que acompanha os produtores rurais aí é a questão da porteira para fora, né? Você tem que ajudar eles também, porque faz parte do sucesso de vocês, meu também, que o produtor esteja sempre bem, né? Então essa é uma questão primordial. E quando eu comento de comercialização, não somente o cumprimento de contratos de compra e venda, mas também
visibilidade de marcação a mercado, bolsa, cotação de dólar, custo de frete, isso tudo envolvido na ferramenta no sentido de otimizar o processo. A gente conhece muito o nosso mercado. Você fala assim, já até que é controle, tem que ter controle. Você tem que, a gente brinca, né, o produtor, o decisor tem que botar a cabeça no travesseiro de noite e dormir tranquilo com as informações que estão seguras, estão corretas. Mas a gente conhece nosso mercado é produtor de commodity. A commodity está com o preço já dado do mercado. O que o produtor tem que fazer é produzir com o menor custo, otimizando seus processos, diminuindo perdas, reduzindo custos. Esse é o nosso principal função no mercado. Controlar, mas também otimizar processos. Então, a gente tem esse software de comercialização para otimizar esse processo de comercialização, planejamento, logística de frentes de colheita, otimizando sempre os processos para diminuir custos, porque o preço já está dado. Não tem como se mudar o preço lá. Então, você tem que cumprir os contratos, obedecendo aqueles custos, aqueles valores, aqueles preços, mas os seus custos têm que ser reduzidos para ser mais ter um maior lucro, né? Porque o produtor rural, né, assim, principalmente, vamos dizer, ele não tem controle sobre o preço de compra dos insumos, porque é uma commodity. Né? O adubo é commodity, o fertilizante, o defensivo é uma commodity. Aquele preço ali, você pode ter alguma margenzinha ali, mas ele é muito pouco. Né? Ele tem uma variação como uma commodity. E o preço de venda nem se fala. Né? O preço de venda ele não tem controle. Ele pode ter fixação, alguma coisa e tal, mas ele não tem um controle sobre aquilo em hipótese nenhuma. E ele já não tem controle daí sobre o tempo. O clima, né? Sobre o clima, né? Então, assim, eu vejo que essa questão da tecnologia hoje, você passa a ter pelo menos um controle ou uma visualização que é justamente daquilo que ele pode realmente ser eficiente. Exato. A gente fala, assim, quem decide trabalhar no agronegócio sabe que vai ter seca, sabe que vai ter muita chuva, vai ter pouca chuva, que o dólar vai subir, o dólar vai cair. Isso faz parte, né? Quem não quer viver, viver perigosamente, então não venha para esse mercado, né? Agora, só não sabe quando, né? E agora o que a gente costuma falar bastante, assim, né? E é perceptível, assim, tá aí, visível, né? O quanto o Brasil é eficiente em produtividade no agronegócio. Né? As nossas taxas de produtividade são enormes, assim, mesmo com esses desafios que a gente tem. Né? E o que a gente sempre tem levado para os clientes é que isso é uma balança. Né? E nessa balança eu tenho, de um lado, produtividade e do outro, rentabilidade. De nada adianta eu ser extremamente produtivo se quando eu tiro isso aqui de dentro da fazenda, o meu desafio é tomar decisões erradas, no momento errado, e jogar fora toda essa produtividade, porque a minha rentabilidade não vai ser atingida. Então, hoje o desafio e o que a gente quer tentar ajudar os clientes é justamente nesse desafio da gestão. Né? É poder aproveitar todo esse potencial produtivo e entregar um nível de informação, gestão, para tomada de decisão, para que ele possa realmente transformar isso em dinheiro, em margem, em rentabilidade lá na ponta. Né? Para isso eu preciso controlar meus custos, para isso eu tenho que ter visibilidade, para isso eu tenho que saber o momento certo de comprar, o momento certo de vender, acompanhar os números, ter uma boa gestão, né? Porque é ali que vai estar a diferença do negócio. E quando vocês falam visibilidade, o que é a visibilidade ali na questão do... É você conseguir enxergar lá a fazenda como está sendo operada no dia a dia através do... Isso também, a gente tem ferramentas que hoje, né, tem software hoje que permite isso, mas assim, quando eu falo em visibilidade, é visibilidade do negócio. Indicadores em tempo real, de como é que está meus recebimentos, como é que está a minha produtividade, como é que estão os meus indicadores financeiros. Mas consegue olhar talhão por talhão ali? Consegue. Tem. Acho que parte de mapas, tem uma parte que eu comentei de mapas, que ele acompanha o nosso produto. Né? A gente, assim, é bom até colocar que a gente tem toda uma plataforma, mas ela pode também ser modularizada de acordo com a necessidade do cliente. Então, tem um processo lá, um módulo, um processo que atende a parte de mapas.
E nessa parte de mapa você consegue ter visibilidade de todas as suas áreas, talhão, né? Sendo que a menor unidade de visibilidade disso é o ponto. Então eu consigo saber, por exemplo, como que foi o caminhamento do meu mipeiro no campo. Se ele realmente passou onde ele tinha que passar para fazer o levantamento de pragas, por exemplo. Você coloca GPS na máquina? Você habilita o GPS no celular, ele vai andando e marca o ponto. Aqui eu faço o levantamento de pragas, eu estou nesse ponto. Né? Quando a gente botou isso lá atrás, né? Quando a gente botou para operar, por exemplo, a gente conta o pecado, mas não conta o pecador, né? Do cliente, né? Mas a gente percebeu assim, quando a gente botou para operar lá atrás, né? A gente tirou, quando eu falo lá atrás, é porque naquele momento tirou ficha de apontamento, né? A pessoa apontava, eu estou aqui nesse ponto, dentro do talhão 1 da fazenda X e tem tanto de pragas e tal. Quando a gente deu um celular na mão da pessoa e começou a apontar pelo aplicativo, teve alguns que os apontamentos ficaram tudo no canto do talhão, assim, né? Porque ele apontava ou debaixo de uma árvore ou dentro do carro. Então, assim, o cara não entrava. Então, com isso aí, você dá mais segurança na informação. Através daquele apontamento, o decisor vai tomar a decisão de fazer uma aplicação, né? Um defensivo. Pô, sim. Né? É uma responsabilidade imensa isso aí. Então, você tem a segurança através de mapa, independente da área do cliente, né? Você sabe exatamente onde que está sendo o caminhamento do mipeiro, por exemplo, onde está o meu comboio para abastecimento das máquinas, se elas vão, né, vai parar a operação por falta de abastecimento ou não, porque ela está rodando o campo e às vezes o campo é enorme, né? São esse cliente de 2, 3, 40, 20, 100, 600 mil hectares. Então, você tem que ter a visibilidade para essa gestão, né? E também informações também, por exemplo, satélite, de drones, para que você tenha a parte de falha de produtividade, a parte de falhas de campo ou alguma praga que está atuando, e você consegue ter essa visibilidade. E municiado com inteligência artificial, ela né, não tem aquela busca por ficar, a próprio sistema te apresenta onde estão os focos possíveis, né? E aí depois em campo a gente comprova isso aí, se está tendo algum problema ou não, mas ela te dá pelo menos esse norte de como que está, se está um fluxo normal de informação ou se tem alguma coisa a ser observada, porque pode ser um foco de problema lá. E principalmente quando cresce o tamanho das áreas, né? Os produtores vão ampliando suas áreas, ele já não consegue... Quando ele é pequenininho, ele consegue dar um nome para cada pezinho de soja lá, né? Para cada vaquinha? Para cada vaquinha. Para cada vaquinha, né? Agora, o cara chegou ali 10, 15, 20 mil hectares, né? Ou 5, 10 mil cabeças de gado, já passou de um ponto que ele não tem como ter esse controle tão próximo. Né? E aí quando a gente vem para que a gente fala do sair da porteira, né? Isso continua, né? Essa visibilidade, esse controle, né? Dentro de uma agroindústria, por exemplo, dentro de uma cooperativa, a gente tem um processo de originação de grãos. Eu estou recebendo os grãos lá do produtor, lá de uma trading ou do que quer, de onde tiver vindo esse produto. E você tem um processo de classificação lá. Você diz quanto tem de umidade naquele grão, quanto tem de impureza. Agora você imagina isso numa operação de safra, recebendo mais de 4 mil veículos por dia. Imagina 1% de erro nesse processo de classificação. Imagina alguém lá no meio desviando 1% a menos de umidade, 1% a menos de impureza, ou 1% a mais de impureza. Isso a classificação já te joga automático. Isso. O detalhe é como é que eu identifico esses desvios nesse volume. Né? Então, hoje a gente consegue, inclusive, através de análises de acompanhamento praticamente em tempo real, apontar para o gestor que uma determinada fazenda, um determinado produtor cooperado que está me entregando, numa determinada filial de recebimento, eu estou tendo uma classificação de umidade muito abaixo do padrão. O que isso pode indicar? Pode indicar uma fraude, um classificador lá que tem algum conchavo lá com o produtor que está querendo dar um golpe. Todo mundo entregando, né? 16, 17 e alguém com 12. É isso aí. Sempre naquele turno, por exemplo. Ou, por exemplo, um problema com um produtor, por exemplo, na colheita dele. Então, eu posso estar lá ajudando na melhoria do trabalho daquele produtor. Ou seja, eu consigo apontar isso quase em tempo real para que ele, em tempo de safra, possa identificar isso e corrigir.
Sendo que se eu não tenho tecnologia, se eu não consigo fazer esse nível de acompanhamento e não uso isso que a gente tem tudo hoje de tecnologia, talvez eu vá descobrir isso no final da safra. E aí talvez o meu prejuízo em 1% de uma movimentação dessa, a gente está falando em 4, 5, 10 milhões de reais de prejuízo. O que pode ser o lucro ou o prejuízo de uma agroindústria, de uma cooperativa. Aqui na região, eu acho que no Brasil inteiro, vocês já devem ter ouvido isso, os desvios de cargas, né? E muito das vezes é pela falta de você ter um controle mais apurado, né? Porque você permite daí que lá balanceiro com não sei quem, coisa e tal, desvia aquilo ali, não, veio aqui. Ou como que é o documento de transporte lá e tal, e passa aquela informação falsa, errônea, e quando vê, você não consegue olhar tudo, né? E às vezes, muitas vezes, essa questão impede você ter um sistema mais robusto ali de controle. Você vai ter travas, né? Acredito eu que você vai ter travas que impeçam esse tipo de operação. Não vamos dizer assim, é 100% que isso vai evitar. Acredito que não, porque o ser humano ele é bom para tentar fraudar, né? Ele é criativo, né? Ele é criativo, né? E a gente está comentando aqui, Vinícius, de agentes de inteligência artificial para apoiar a gestão. Porque o agro é volume, né? Sim. Como o Fernando falou, é volume. São 2.000, 4.000 agendamentos, viagens por dia. É muito difícil, praticamente impossível, uma análise de uma pessoa fazendo um pente fino lá de todo o processo, como é que está sendo essa. Mas quando a gente coloca, e a Sênior está muito evoluída nesse sentido, em várias áreas, agentes de inteligência artificial, isso apoia demais a gestão. Porque identifica o desvio padrão, né? Exato. Nós lançamos, ano passado, um produto, é um aplicativo, que permite tu fazer a leitura direto da máquina na classificadora, da umidade, por exemplo. Então, a gente lê o display, porque geralmente essas máquinas têm um desafio de conectividade delas e tudo mais. A gente faz a leitura direto para que eu já registre dentro do sistema essa classificação, né? E a gente estava testando numa empresa, e aí foi lá na operação, e aí fomos perguntar para o classificador, para o balanceiro lá, como é que estava o aplicativo. Ele disse assim, não funciona. Eu disse assim, como não funciona? Não, está aqui, eu não consigo digitar o valor. Eu disse assim, mas o objetivo é justamente esse, né? Não é digitar, é fazer a leitura. Eu disse, não, porque quando vem aqui, a partir de 14 a gente começa a descontar. Então, quando dá aqui 14,2, 14,1, a gente arredonda o valor, né? E é justamente isso que a gente queria pegar, né? E é justamente isso que não pode acontecer. Mas porque assim, os vírgula não era, 2 ali... mas por que você faz isso? Eu disse, não, eu faço isso sempre. Eu disse, mas quem te ensinou isso? Eu disse, não, desde que eu estou aqui eu faço esse ajuste. Não era maldade, era falta de informação, né? Imagina aquilo ao final de uma safra, 0,1, 0,2 de umidade a menos, né, do recebido, porque isso é perda para a cooperativa, para a agroindústria. Num simples processo ali de falta de treinamento, falta de capacitação, que ali a gente conseguiu vamos chamar de trava aí, é a tecnologia garantindo que o dado que ele está lendo vai chegar de maneira certa. Poderia ser um problema de digitação, poderia ser qualquer coisa, né? Mas assim, são essas pequenas coisas, né, que aí estar próximo do negócio, conhecer bem o negócio, entender esses desafios nos permite usar a tecnologia sim para resolver problemas reais. Esse é bem um caso típico, que o cara é meu amigo, está sempre no 14, né? É isso aí. É isso aí. Ele nunca vai para o 14,6, 15, 16. Tem que entregar com 15 para descontar. Com 14,02 a gente não desconta. E é bem isso. Então você é fugir disso, né? E hoje, quais que são os desafios para uma empresa que já está grande no mercado, é referência no mercado, né? Talvez até a Geatec também, dos produtores que eu conversei, que usam como uma referência, como talvez o melhor software para essa gestão. Quais são os desafios hoje? Qual que é desafios e objetivos hoje? Crescer, estabilizar, ampliar mercado ainda? Tem mais a crescer? Tem uma metazinha boa lá, né, Fernando?
Sim. A pergunta é da sênior mesmo, né? A pergunta é de ambos, né? Eu acho que quando a gente olhando para o agro, eu entendo que agora é consolidar essa posição, né, da sênior e da Giatec juntas como realmente a melhor solução e a solução mais completa, né, de RP, de gestão para atender o agronegócio. Mas, assim, de maneira geral, na sênior também, né, a gente continua crescendo, a gente continua avançando nos mercados, continua trazendo cada vez mais tecnologia para os clientes. A sênior lançou agora uma campanha bem forte aí, até de marca, né, trazendo o Guga como nosso embaixador, né, para que a gente aumente essa nossa visibilidade. Mas quando a gente olha para esse mundo de tecnologia, ele não para nunca, né? Então, o nosso desafio é sempre estar atualizado com o que tem de melhor, né? Com o que o mercado tem trazido, assim. Acho que a gente falava antes, assim, né, do quanto a gente precisa entender os problemas e eu sempre falo assim, né? Eu preciso primeiro fazer o básico bem feito, né? Sim. Eu preciso ter os meus processos bem definidos, eu preciso estar emitindo minha nota fiscal, pagando o meu título, fazendo a minha contabilização, apurando o meu imposto, para daí eu começar a avançar nesse uso de tecnologia, né? Mas eu acho que a última fronteira, e a gente tem trabalhado muito forte nisso dentro da Sênior, é a questão da IA, né? É a questão da inteligência artificial, porque assim, a gente não consegue parar, né? Porque agora veio a inteligência artificial e daqui a pouco tem uma nova tecnologia e cada virada dessa que a gente tem em tecnologia faz com que aquele problema lá atrás que a gente já resolveu agora possa ser resolvido de maneira diferente, possa ser resolvido com uma tecnologia nova, né? Esse exemplo que eu falei, a primeira versão desse produto que fica monitorando as cargas e os recebimentos ali e aponta os desvios padrões e as possíveis fraudes, a gente agora está saindo com um agente de inteligência artificial que agora tu não olha mais um dashboard de indicações, de insights. Tu pergunta para esse agente e ele já te traz as respostas e as recomendações de como atuar em cima dessas informações, né? É o sistema fazendo parte da equipe do cliente. Essa é a ideia. Então, é justamente a IA potencializando as pessoas, né? A gente, mês passado, saiu do nosso evento de vendas, o Senior Summit da Senior, né, onde a gente reúne toda a força de vendas, as lideranças, e fala de estratégia, fala de futuro e fala de novidades, né? E lá a gente trouxe para o nosso time de vendas, a Senior está incorporando mais de 50 agentes de inteligência artificial, capacidades de inteligência artificial dentro das nossas soluções. Seja no RH, seja no sistema agrícola, seja no sistema de financeiro, na logística, justamente para que a gente possa potencializar, né, e ajudar cada vez mais os nossos clientes nesse dia a dia, né? A gente acredita que o futuro não é mais são as pessoas interagindo com o sistema a partir desses agentes, né, e não necessariamente mais imputando dados e fazendo consultas dentro do sistema, né? Por outro lado também, né, Fernando, o Fernando comentou do Summit que a gente teve, muito focado também na experiência do cliente, né? Estar cada vez mais próximo do cliente, né? E isso, assim, é tão real que, por exemplo, as pessoas que cuidam da base de clientes, hoje foram renomeadas para executivo de sucesso do cliente. Para estar junto, para estar perto, para poder apoiar no seu crescimento, apoiar nas suas dores, do que precisa, né? A Sênior vindo com com esse portfólio grande de soluções, né? Para que a gente possa apoiar cada vez mais o nosso cliente e estar cada vez mais próximo a ele. Estabelecer realmente, fortalecer cada vez mais realmente a parceria, né? Que de nada adianta tecnologia, inteligência artificial, se isso não funcionar para o nosso cliente, né? E não trazer resultado para ele. Então, essa proximidade cada vez maior com o cliente é um foco muito grande nosso também. E hoje, tanto a unidade da Giatec quanto a Sênior estão em quantos países já? Hoje a gente tem, enquanto operação, a gente tem o Brasil, né, como sede, uma operação que a Sênior comprou há alguns anos atrás na Colômbia, e a partir dela a gente expande a nossa operação para a América Latina. Hoje já são 6 países que a gente atende, além do Brasil, na América Latina com as nossas soluções, né? Além de 14 países, eu acho que a gente tem usando soluções Sênior, né? Principalmente as soluções da Giatec. Hoje a gente tem Estados Unidos, né?
tem clientes da Giatec nos Estados Unidos, Argentina, México, Colômbia, na Europa, França, Bélgica, na África, Moçambique, Ilhas Reunião. Então, assim, são vários países que a Giatec Sênior, né, atende fora do país. Enquanto operação, né, a gente tem esses 6 países e mais o Brasil, mas enquanto uso de sistemas a gente já está mais longe aí, sim, principalmente levado pelos nossos próprios clientes. Né? Porque a gente fala assim, principalmente essa questão de ERP, né? O cara que constrói um ERP no Brasil, ele constrói em qualquer lugar do mundo, né? Assim... Quando a gente olha produtos que tem legislação envolvida, que é o caso do ERP, né? Esse tem um desafio um pouco maior, né? Mas é fato, assim, quando a gente vai estudar a legislação desses países, geralmente o que a gente fez aqui, de algum jeito, se encaixa lá, né? Mas tem obviamente, a gente fala aqui, de quando vem um software de fora, que tem que tropicalizar, né? A gente tem que fazer esse mesmo processo quando a gente chega nesses países, né? Mas uma solução agnóstica, como a da Giatec, onde não tem necessariamente uma questão fiscal, contábil envolvida, é um produto que a gente leva para qualquer... Ele se adapta... Né? Mais fácil, né? É o processo, né? É o processo agrícola, não tem grandes variações, né? Então é totalmente adaptável. Vai mudar o ciclo. Vai mudar o período do ano, provavelmente, alguns parâmetros, mas a usina que roda aqui, roda no Nordeste em ciclos diferentes, tal, roda nos Estados Unidos, roda na França. O produtor rural é a mesma coisa, né? É isso aí. Vai colocar a semente lá, vai germinar, crescer, colher. Agora, enquanto operação, né? Então é isso, assim, né? A gente tem levado, a gente começou pela Colômbia, onde a gente comprou uma empresa que tinha também um ERP para a Colômbia, uma folha de pagamento para a Colômbia. Mas vocês já pegaram... Então a gente já começa dali e a gente avança daí nesses outros 6 países aí, levando folha de pagamento, ERP. E naturalmente, né? Atrás vem todo o portfólio de soluções e tecnologia da Sênior. E a ideia é essa expansão internacional também? Sim. Ou fortalecer mais ainda no Brasil? A gente vai fazer os dois. A gente quer os dois, né? Continuar fortalecendo a nossa posição no Brasil, continuar crescendo no Brasil, né? Expandindo o mercado, mas também continuar essa caminhada na América Latina. Cria unidades distintas, né? Para rodar em... A gente continua crescendo lá fora também, né? Até para que a gente... aos poucos leve essa tranquilidade para o cliente, porque os nossos clientes também pensam em internacionalização, pensam em sair do país. Sim. E aí, quando eles pensam nisso, a gente também precisa estar próximo deles, né? Porque eu sempre, quando eu converso com os clientes, eu costumo dizer isso, né? Assim, o que a gente quer é que os nossos clientes nos vejam como um fornecedor estratégico de tecnologia, né? Mais do que saber se a Sênior tem ou não tem aquilo, eu vou procurar a Sênior porque eu sei que a Sênior, de alguma forma, vai me ajudar a buscar essa solução. Seja por um produto dela, seja por um parceiro que está dentro do nosso ecossistema de parcerias para que a gente leve essas soluções, seja porque a gente também pode indicar alguém de mercado que consiga ajudar eles com aquilo, né? O que a gente espera é isso. Esse movimento que a gente fez de cada vez estar mais próximo do cliente com os nossos executivos é para gerar esse nível de confiança e para que naturalmente a gente melhore a satisfação do cliente e também possa levar cada vez mais nossas soluções para os clientes do Brasil e também da América Latina. Sim. Eu achei bem interessante essa questão da Giatec, né? Você falou agnóstica. Isso. Solução agnóstica, ela não precisa seguir a legislação nem. Na verdade, uma solução agnóstica, quando a gente fala isso, ela não depende de ninguém, né? Ela tem vida própria, né? Ela por si só ela se resolve. E aí eu posso, obviamente, integrar com um RP lá nos Estados Unidos, outro lá na França, outro lá na Austrália, mas esse produto só ele vai se resolver sozinho, né? Ele tem tudo que ele precisa para se resolver ali, né? E existe em outros países concorrência a isso, alta ou não? Como que é? Porque assim, é uma pergunta que às vezes a gente tem, porque assim, como que vocês chegaram a entrar lá no mercado europeu, no mercado americano? Né? Bem como o Fernando colocou, a gente, principalmente o cliente nosso, ou ele tem uma operação no Brasil e tem também fora do Brasil, e aí a gente precisa estar atento para estar próximo e apoiá-lo também nesse atendimento, como também clientes de fora do Brasil que vieram para cá, porque o agro é uma referência, agro brasileiro é uma referência global, né? E procuraram entender o que as empresas aqui utilizam
e buscaram e usam a nossa solução hoje. Então, tanto a parte de fazendas quanto usinas, tradings também, né? A gente atende tradings globais aí, né? Que operam aqui e operam fora, e clientes também que vieram visitar e procuraram entender o que utiliza e hoje estão usando o Geatec. E qual que é o perfil hoje de um cliente sênior Geatec? Tem um parâmetro mínimo para ele dar o start nesse processo de ERP ou da próprio sistema da Geatec? Perfil mínimo, assim, porque tem a ver muito com preço e tudo mais, ou até mesmo, muitas vezes a gente fala aqui que é o estágio de maturação que está o negócio também. Às vezes a gente pega produtores aqui, amigos, que são às vezes um pouco menores, mas eles estão num grau de maturidade do negócio bem avançado, né? E outros já não, outros é o contrário. Às vezes o cara é grande, tem um volume gigantesco, mas ele não consegue compilar esses dados. Essa maturidade é o que dita principalmente se vai dar aderência à solução ou não, né? Essa é a principal premissa para que a gente avance numa parceria, num atendimento. Com relação à área, não tem esse número assim, muito, até porque dentro dessa oferta sênior, produtores menores, produtores maiores, a gente tem atendimento para esse tipo de necessidade. Tem produção, uma área pequena de produção, a Sênior tem soluções também para esse cara, para fornecer software para a gestão do negócio dele. Grandes, assim, produtores médios e grandes, a gente atende completamente também. Então, assim, essa escala dentro da Sênior, a gente atende esse pessoal. E, assim, se a gente for... e sempre olhando a maturidade, né? Mas se a gente for fazer um corte, aí a gente tem clientes de 2.000 hectares, 3.000 hectares. Adere bem, Fernando, se ele tiver um bom nível e uma boa maturidade de gestão, nós temos casos, por exemplo, de clientes que têm lá 3, 4 mil, mais um plano para chegar em 20 mil. Então, assim, eu estou fazendo um investimento agora no software para deixar o produto, a operação de gestão preparada para sustentar esse crescimento, né? Sim. Mas é muito disso, assim. É óbvio que quando a gente fala de um perfil ideal, a gente está falando aí a partir de 4, 5 mil hectares, um cliente que já tem um faturamento maior, assim, e ele precisa ter uma cultura de gestão, né? Ele precisa ter o escritóriozinho, ele já precisa ter um time, assim, porque, de fato, assim, a gente precisa de alguém que queira operar sistema, né? Sim. E quando a gente fala do pequeno produtor, ele, entre fazer um lançamento no sistema e subir na máquina para colher, porque abriu o sol e está na hora de fazer a colheita, ele vai fazer isso, né? Então, a gente sabe do desafio quando a gente desce demais nessa cadeia para conseguir atender esse produtor com as ferramentas, né? Mas o que o Leandro falou, assim, vai depender muito aí também da maturidade e do que ele espera, né? Do que ele está buscando enquanto solução. Da própria cultura também, né? se pegar, por exemplo, sei lá, 2.000 hectares de batata, por exemplo, nossa, é bastante. Então tem isso também, né? Assim, esse corte é meio delicado, né? Porque depende da maturidade, depende da cultura, depende da área, né? Sim. A gente acaba tendo que entender a necessidade dele e a gente adequa o software também à necessidade dele, né? Assim, a gente falou aqui de um portfólio de soluções enorme, mas, de novo, né? A gente vai olhar a necessidade do cliente, a gente vai olhar o momento dele para entender o que a gente vai levar para atender esse negócio, né? Eu não vou usar uma bala de canhão para matar uma formiga, né? Sim. Agora, o que eu vou deixar claro para ele é que no momento que ele precisar da bala de canhão, a gente tem ela aqui para ajudar ele também. Né? Aquela velha história, né? Eu tenho uma Ferrari. Eu falei, então tá bom, passa nesse atoleiro. Né? Não resolve nada. Mas né? Então, às vezes, o que você precisa é um trator. E a gente tem histórico, né, de clientes nossos assim, que começaram pequeno, começaram com uma operação mais simples e à medida que eles vão crescendo, eles acabam tendo que usar outras soluções, buscar outras soluções. E de novo, né, o que a gente quer é dar essa tranquilidade para o cliente de que a gente vai crescer junto com ele. Né? E eu acho que também
não sei como que é exatamente tudo isso, mas assim, muitas das vezes a instalação ou a aplicação inicial começa por esse, passa por esse, vai para esse, aí você vai adaptando. Porque se às vezes você chega com 50 soluções novas para 50 times diferentes numa unidade, ninguém aplica nada quando você está com tudo perdido. Acho que não é interessante para ninguém. Não vai dar satisfação para o cliente, não vai ter uma recomendação positiva, ele não vai usar o produto. Tem que ser bem aderente de acordo com a necessidade dele mesmo. Aderente, eu acho que é a palavra, né? A gente vai ter clientes que têm o RH interno, contabilidade interna, vai ter clientes que têm isso no escritório de contabilidade terceirizado, então ele já não tem a necessidade de alguns módulos do produto. Então, tudo isso a gente precisa entender, né? E a gente faz esse entendimento para poder levar, de novo, né? É levar o terno certo, nas medidas certas, para a necessidade daquele cliente, né? E, Fernando, vamos para uma questão difícil, então, agora. Como que vocês estão se preparando num ERP para, a partir de 1º de janeiro de 2026, ou pior ainda, 2027? Reforma tributária. Reforma tributária. Esse é um assunto excelente bem... tema. E assim, Vinícius, esse é um pouquinho da vida de quem tem um software de gestão, né, de um ERP, né, que vai atender toda essa parte de legislação. Esse é, inclusive, um dos diferenciais que eu vejo na Senior, assim, o mercado reconhece isso, né, que é a robustez do nosso produto para atender o compliance fiscal, né? Hoje a gente tem um time, e não é por conta da reforma tributária, né? Mas a gente tem a gente chama de portal de exigências legais. Esse portal ele é referência para os nossos clientes, e eu sempre falo assim, tem até alguns concorrentes que vão consultar lá dentro algumas informações. Referência, né? Para concorrente também. Porque a gente tem um time de monitoramento hoje de legislação, né, que está ativamente no mercado acompanhando o diário oficial, decisões do governo em grupos de trabalho. Então, até pela representatividade da Senior em alguns mercados, a gente acaba participando por intermédio desses clientes de alguns grupos de trabalho, né? E a gente monitora ativamente para quê? Né? Para que a gente consiga, primeiro, receber essa informação ou ter essa informação do que vai mudar. Segundo, para que a gente comunique o cliente disso. Para que depois a gente diga os impactos disso no software, no nosso sistema, para que depois a gente comunique o cliente de quando o cliente vai ter isso disponível para ele, né? E esse é um ponto importante, assim, né? Os nossos clientes, os clientes do nosso RP, eles têm essa atualização legal garantida em contrato. Sim. Então, ele vai receber uma nova versão, vai fazer uma atualização de versão para que ele receba todas essas mudanças que... E vamos voltar no tempo, o SPED... já passou, ECD, né? Outras vezes. CF, a gente já investiu nota fiscal eletrônica, milhares e milhares de horas no produto para poder adequar o produto a isso, né? E os clientes receberam essas evoluções, né? E a reforma tributária não vai ser diferente, né? A gente tem o time lá dentro hoje trabalhando. Ainda está faltando muita regulamentação, né? Exatamente. E trabalhando, inclusive, em fazer esses dois mundos coexistirem, porque eles vão coexistir durante quase 10 anos. 7 anos. 7 anos agora, né? Quando a gente olha o prazo. Então, assim, esse é um trabalho bem forte. A gente tem dentro desse portal, e a gente tem levado, inclusive nas redes sociais da Senior, a gente já fez webinar disso, a gente tem documentação disso, e a gente tem alimentado o mercado e os nossos clientes com essas atualizações do que a gente está fazendo e do que a gente está acompanhando aí do governo por conta dessas mudanças, tá? Então, o que a gente pode falar hoje, assim, né? Hoje a gente tem trabalhado muito pesado justamente para conseguir entregar para os nossos clientes um RP adequado a todas as mudanças que a reforma está trazendo, tá? Eu sempre costumo dizer que aquilo que a gente descobre não, né? Que a gente recebe do governo sem data retroativa, a gente costuma cumprir os prazos. Aquilo que vem retroativo, aí a gente acaba tendo que correr atrás, né? Mas é uma disciplina muito forte. A gente tem um time bem grande lá cuidando exclusivamente disso, né? A gente tem
esse produto da parte contábil, fiscal, é um produto que também a gente consegue vender acoplado a outras soluções, não necessariamente só com o nosso ERP, né? Então, hoje, o Correios no Brasil, a própria Huawei, né, que é a chinesa de 5G, no Brasil usa a nossa solução de compliance fiscal. Então, quando a gente olha os Correios, diz assim, Fernando, mas distribui encomendas, né? O Correio está em todos os municípios do Brasil hoje. Sim. Uhum. Quando a gente fala de estar em todos os municípios do Brasil e atender a legislação, eu estou dizendo que eu atendo a legislação de todos esses municípios, né? Então, assim, é uma referência para a gente quando a gente fala deles, por conta dessa complexidade, né, de estar em todos esses municípios, em todos os estados, para que a gente consiga atender esse negócio. Você falou aí, acho que os Correios é a única empresa do Brasil que ele é atingido por toda a legislação tributária brasileira. É isso aí. Federal, estadual e municipal, está em todos os municípios. Toda a legislação tributária do Brasil é atingida. Claro, eu sempre brinco, né? Sempre tem sempre aparece um negócio diferente, né? A gente nunca diz que a gente a gente brinca assim, atendemos toda a legislação brasileira, né? Agora, saindo da sala aqui, a gente vai achar alguém que tem um negócio que a gente precisa adequar, né? Mas a gente acaba correndo atrás e adequando. A gente fala do agro, né? O agro, os estados têm muitos benefícios, muitos planos e muitos programas, né? Sim. Bahia, o próprio Mato Grosso aqui, e a gente atua, né? Justamente para poder correr atrás e adequar o produto, né, as nossas soluções a essas necessidades. Vai ter algumas mudanças aí, acho que agora com a reforma, aí a questão dos regimes especiais vai cair e tudo mais. Então, talvez por um lado fique um pouco mais fácil, mas você vai ter que dobrar a tua contabilidade, então já não vai ficar mais fácil. Eu sempre brinco de que talvez lá na ponta para alguém lá vai ficar mais simples, mas para nós aqui que estamos construindo o software primeiro vai ficar bem mais complicado, né? A gente conversa bastante com os contadores aqui. Não tem um que acha que vai ficar mais fácil assim. Tem algumas coisas que a gente vê que você vai levar a industrialização do Brasil, na minha opinião, você vai levar para os grandes centros, porque você não vai mais ter incentivo dos regimes especiais para você trazer Por que alguém vai trazer uma montadora de veículos para Goiânia, sendo que 50% desses veículos são vendidos para São Paulo e Rio? Pô, bota a indústria lá no meio de São Paulo e Rio e o resto você distribui, né? Então, por que você vai levar para o Rio Grande do Sul ou para Bahia, né? Com todo respeito a esses grandiosos estados ali. Sim. Mas assim, você vai concentrar lá, então é difícil. Né? O que a gente tem, e a gente tem falado isso quando a gente conversa com os clientes, né? A tua decisão de investimento ela vai mudar. A forma de você pensar um investimento. Aonde investir, aonde eu vou botar essa minha fábrica, aonde eu vou botar esse meu centro de distribuição. E o mais importante, assim, né? Porque às vezes o pessoal pergunta, Fernando, e aí, né? Quando isso vai estar pronto? Quando eu começo, sim, já devia ter começado. Né? Eu acho que não esperem, né, que o software vai resolver todo o problema. Né? Tem entender o meu negócio, entender os meus impactos. Né? Porque assim, a gente tem trabalhado forte para poder ter o produto adequado. Agora, dentro do meu negócio, o que passa a ser mais rentável? Aonde eu vou ter a minha operação? Vocês estão em Santa Catarina, que foi um estado precursor dos regimes especiais de importação e ICMS lá, né? Que o pessoal tinha tudo, bases de importação em Santa Catarina, porque o governo auxiliou aquilo ali, movimentou quanto de mercadoria, de emprego, de trazer lucratividade para lá. Então, assim, é um pensamento que você tinha uma guerra fiscal. Vamos acabar com a guerra fiscal, mas por que acabar com a guerra fiscal? Né? A guerra fiscal beneficiava quem? O contribuinte. Né? Então, não vejo muito sentido. Né? Mas hoje as cartas estão na mesa. Né? A gente não tem como lutar com isso. Agora tem que se adaptar. É isso aí. Sim. E de novo, assim, é entender a realidade de cada negócio. Cada negócio vai ser impactado de uma forma diferente. O agro, dentro do agro, né, tem uma série de segmentos ali que a gente vai ter que olhar. A indústria, serviços, TI,
Né? A forma de tributação então, de vocês vai mudar também? Então, assim, eu acho que o ponto é esse, assim, né? Às vezes o pessoal, o que eu faço? Assim, comece a entender os impactos no seu negócio, né? Para tomar essas decisões, assim. Porque isso vai... ninguém vai voltar atrás, vai acontecer. Como vai acontecer? Tem bastante água para rolar debaixo dessa ponte ainda, né? Mas, assim, vai acontecer, é um fato, não esperem. Né? Da mesma forma que tinha gente que não acreditava na nota fiscal eletrônica, que tem gente que não acreditou no SPED, está tudo aí. Não, né? não tem dúvida nenhuma. Quanto antes, né? E principalmente aí o produtor rural, que ele não era... Ele era contribuinte, né? Mas pelos regimes especiais dos estados ele acabava não recolhendo, né? Diferido e outros benefícios que sempre haviam ali. E agora ele vai passar a ser diretamente contribuinte e ainda ter que pensar no crédito que ele vai aproveitar das aquisições e também no crédito que ele vai gerar quando ele repassar essa mercadoria para frente. Então, assim, até 3 milhões e 600 mil tem isenção. Tá, mas se você não recolher, você também não gera o crédito. Então, você tem N situações que vão colocar na mesa ali, e aí você não vai recolher, mas você vai pagar, você vai aceitar receber 11,2%, salvo engano, que vai ser no produtor rural a menos, porque você não vai gerar esses 11,2% de crédito. Então, assim, são variáveis que vão estar na mesa, no negócio, daqui para frente, né? De novo, a importância de fazer uma boa gestão, ter os números na mão, né? Dados para poder tomar a decisão. Não vai ter jeito. Né? Dados BI, para você ter lá. Inteligência do negócio, né? Inteligência do negócio. Né? Mas, pessoal, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês aqui. Acho que vocês contribuíram demais aqui com o nosso público para trazer esse conhecimento, uma visão diferente. A gente está aqui no Mato Grosso, mas falando para o Brasil todo. E a nossa ideia é justamente essa, é trazer um conhecimento e áreas que atuam diretamente com o agro aqui, mas que muitas vezes a gente não tem tanto contato, não tem essa visão, né? E que são extremamente necessárias e cada vez mais, eu falo que cada vez mais não pode ficar para trás, né? Eu vejo que essa visão que vocês têm, que vocês trazem já há décadas aí, só tende a crescer, a se desenvolver e ser cada vez mais indispensáveis para toda a cadeia, né? Então, muito obrigado. Se vocês quiserem deixar alguma mensagem aí e tudo mais, fiquem à disposição. A gente gostaria demais de agradecer de participar, né? É muito legal bater esse papo aqui, né? Deixar a nossa mensagem aí como Sênior, como Giatec, nesse apoio ao negócio, né? Do agronegócio. Cada vez mais se especializando, cada vez mais tentando atender às necessidades, né? E as dores e as situações onde a gente possa apoiar o produtor rural, seja ele né? Usinas, nos diversos elos dessa cadeia do processo. E é o que a gente faz, né? É o que a gente está aí no mercado aí para poder colaborar com esse mercado que é o principal mercado do Brasil, né? Sim. Então, assim, é um peso enorme aqui para o nosso país, e o que a gente puder fazer para auxiliar né, esse mercado, as pessoas que estão inseridas nesse mercado, né, os produtores principalmente, a gente tem buscado situações para apoiá-los. Bom, eu também agradeço a oportunidade, o convite, Vinícius, e reforçar um pouquinho disso que o Leandro falou, assim, né? Eu acho que o nosso propósito é potencializar as pessoas para impulsionar os negócios, né? A gente quer usar a tecnologia como meio para que a gente possa impulsionar esses negócios, potencializar as pessoas, porque, na verdade, quem impulsiona os negócios são as pessoas, né? E aí, reforçar isso que você falou, assim, eu acho que
tecnologia cada vez mais é estratégico para o negócio, né? E o que a gente quer é que o mercado, que os nossos clientes, a cadeia do agro e as outras cadeias também, né? Porque a Senior atende os outros mercados também, nos procurem e nos reconheçam como um fornecedor estratégico disso que é a grande estratégia do negócio deles, que é a tecnologia. Obrigado. Maravilha. E parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Você que está aí nos acompanhando mais esse episódio, muito obrigado. Não esqueça, curta e compartilhe, colabore conosco aqui. E um forte abraço para todos vocês.